Oi, amigos, tô aqui me apresentando para vocês. Eu sou a Thaís Vento Cristal. Eu resolvi passar para vocês umas informações que eu consegui acessando um canal estrangeiro, que é da Helena Danaan, que eu já deixei aí algumas dicas nos outros vídeos que eu fiz. Então é o seguinte, eu tenho uma certa timidez de falar assim, a primeira vez que eu falo, mas vou com vocês porque eu acho algo muito relevante para todos nós, muito importante. Que nós estamos chegando num outro estágio desse despertar, né? Tá todo mundo estudando bastante coisa, os assuntos são amplos porque atinge todo o conhecimento humano, vamos dizer assim, né? Todo esse assunto que a gente tem do despertar atinge várias áreas, todas as áreas praticamente. Então, eu vou dar uma passada para vocês nos assuntos que tem a ver com a organização que a Helena conseguiu ter o acesso à organização das alianças na nossa galáxia, e ela fez um esquema, tá? Das alianças que são as benevolentes e as malevolentes, para a gente poder entender, né? Embora essa coisa de bem ou mal não é assim, não existe esse maniqueísmo, né? Essa coisa tão radical, todo mundo é mal, todo mundo é bem, enfim. Mas é uma visão nossa ainda aqui da Terra, e para ficar mais fácil de entender. Na verdade, o que eles fazem é que eles têm as suas próprias agendas, né? Mas eu vou passar para vocês agora, vou dar uma lida nesse assunto para vocês, e depois eu vou passar um esquema, vou passar um esquema que ela montou. Ela fez tipo um organograma. Então é uma organização das várias alianças benevolentes e malevolentes na nossa galáxia, por Helena Danaan, tá? Essas informações foram extraídas de uma live que ela fez com um cara chamado Jean-Claude, tá? Do Beyond Mystic. Então essa aliança é o seguinte: ela fez figuras, ela fez todos os nomes das alianças e tal, dos conselhos e tudo, e ela colocou um círculo em volta, ou seja, uma coisa mais ovalada, alguns quadrados que ficam dentro de quadrados e alguns que ficam dentro de retângulos ovalados nas bordas, tá? Com bordas arredondadas. Então são os ovalados são os benevolentes, os retângulos simples são os malevolentes, e os que são meio retângulo arredondado nas bordas os que fazem um jogo meio duplo, né? Não são totalmente malevolentes, não são totalmente benevolentes, fazem o jogo deles dentro dos dois esquemas. Então eu explico assim, eu fiz um resumo aonde vocês vão ver que começa o desenho com um grande triângulo que se forma por um pontilhado. Esse triângulo começa com um trio, né? O trio é o Conselho de Andrômeda, que é o principal, tá? Depois tem o Conselho dos Cinco e a Federação Galáctica para os Mundos. Esses são os benevolentes que estão cuidando da paz e justiça na galáxia, tá? O Conselho de Andrômeda é o mais antigo de todos. Ele tem cerca de 140 civilizações diferentes que fazem parte do Conselho e que são os que têm maior evolução espiritual. Eles são como os sábios anciões da galáxia. Eles têm o poder de ver o futuro, são muito habilidosos e avançados espiritual e tecnologicamente. Depois tem o Conselho dos Cinco. O Conselho dos Cinco é uma história um pouco diferente, tá? O Conselho de Andrômeda, que é esse dos anciões, criou o Conselho dos Cinco, que quando começou não era dos cinco, era Conselho dos Nove. Então o Conselho dos Nove foi criado na época da Guerra de Orion, quando vários mundos de Orion foram atacados pelos Greys, que depois vieram a ser a Aliança Grey.
eles estavam começando a se juntar, né? Os Greys, e fizeram uma aliança. Essa foi uma aliança muito malevolente de 6 raças principais da constelação de Órion. Então, como havia uma turbulência grande, também em outros lugares da galáxia, e apesar de algumas discordâncias, 3 raças acabaram sendo destruídas nessa guerra, nessa turbulência toda que houve, e uma raça se retirou da aliança, tá? Que era a Aliança dos 9. Então, dessa forma, passou a ficar a ser o Conselho dos 5, né? A Aliança dos 5. Ficaram 5 raças. Atualmente, eles estão agindo juntamente ao Conselho Andromedano e à Federação Galáctica dos Mundos, para cuidar da paz na galáxia. Eles têm uma abordagem bastante espiritual e estão ajudando as civilizações a crescerem em sua evolução, espiritualidade, e ajudando-os com proteção. Estes são, o Conselho dos 5, são os que ajudam muitos humanos aqui na Terra. Depois disso vem a Federação Galáctica, que trabalha em prol da paz também, mas eles exercem mais operações físicas e ações militares. Eles não têm uma raça que seja a líder, né? E a federação também é administrada por um conselho. Depois eu vou passar a figura disso tudo para vocês. Abaixo desse triângulo principal benevolente, então, vem The Orion League, ou a Liga de Orion, que são benevolentes. Eles foram criados para cuidar dos assuntos somente relacionados a Orion, tá? Depois vem The Earth Alliance. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso. The Earth Alliance, ou Aliança Terrestre, tá? Que muitos já ouviram falar. É uma ação militar entre a Federação Galáctica e os governos da Terra. Eles têm uma conexão. Facções de militares benevolentes da Terra fazem parte dessa aliança. A Aliança da Terra são os que lutam, por exemplo, nas bases subterrâneas, resgatam pessoas escravizadas, crianças híbridas, etc., em várias partes da Terra. É uma aliança secreta, onde os principais governos do planeta conhecem e trabalham juntos. A Aliança Terrestre trabalha contra o que é chamado de Deep State. Bom, depois disso vem The Thule Alliance, tá? Ou Aliança Terrestre de Nazistas e Reptilianos, ou os Nazis da Antártica. Eles foram criados no sistema de Altair por humanos de lá, e eles são conhecidos como Ahori. Eles têm pele e cabelos brancos, são um tanto ambivalentes. Eles podem ter ligações com a Federação Galáctica. Podem ter ligação com a Federação Galáctica. Não fazem parte da Federação, mas eles têm comunicações com eles. Algumas vezes eles têm ligações com os impérios mais dessa galáxia. Então, eles se aliam assim, conforme seus interesses. Então, eles podem fazer coisas terríveis também. Depois vem US Telos Alliance, de Monte Shasta, nos Estados Unidos. Essa é uma outra aliança terrestre formada por forças americanas, mas ligadas à Cabala e ao Deep State, trabalhando com Greys e reptilianos, tá? Essas duas alianças, The Thule Alliance e US Telos Alliance, se detestam entre si. Eles se detestam. Depois tem Vega Alliance, criada para lutar contra o Nebu e o coletivo de Greys de Orion. Nebu é como são chamados os Grey, o que a gente chama de Orion, eles chamam de Nebu, tá? Então aqui ficou só como para demonstrar o que era, né? Enfim, Vega Alliance, criada para lutar contra o Nebu e o coletivo de Greys de Orion. Corporação de Altair
é um mix de raças, nem todos são humanos, eles são malevolentes. O Império Sikaar, tá? Eles são de Alpha, Beta e Gama Draconi. São muito malevolentes. Esses são muito ruins, gente. Eles vieram de um lugar chamado Throuban, mas são de outra dimensão. E foram colocados lá por seres chamados Tiamatans, que não se sabe quem são esses Tiamatans ou por que eles deixaram esses répteis nesta dimensão, porque são de outra dimensão, tá? Eles são muito ruins. Depois vem a Aliança Grey, ou The Grey Alliance, os Nebu, a Aliança Oriana dos Seis. Eles são reptilianos e são os que são ligados por contrato com os MJ-12 ou MJ-12, os Majestic 12, que alguém que já está estudando já sabe que são aqueles lá que às vezes nem até os presidentes americanos nem sabem, são os que estão que fizeram lance lá com Roswell, tá? Uma coisa militar, que fizeram os contratos, que ninguém perguntou para eles se a gente queria ou não, eles simplesmente foram lá e fizeram os contratos com os Greyzinhos do mal, e que na verdade era com gente que estava por trás dos Greys, que era muito pior, tá? Então eles fizeram contrato com os MJ-12 em 1954. Tá, um pouco antes da queda do Roswell, da queda da nave de Roswell, que foi em 47. Pouco antes não, pouco depois. São eles que conduzem todas as abduções e normalmente não estão ligados ao Sikaar, exceto quando, no caso da Terra, faz parte dos seus interesses, em receber sua parte do bolo na Terra. Aí eles se juntam e fazem a porcaria toda. Tem outra aliança chamada The Corporate, tá? Que não tem um outro nome assim em português, eu só encontrei assim, que são o que a gente chama dos Greys de Zeta Reticuli, ou Reticuli. São malevolentes, tá? Bom, gente, depois disso vem a coisa meio complicadinha que tem a ver com os Ashtar. Eu vou explicar. Tem o coletivo Ashtar de Sirius B. Estes são ambíguos. Eles são formados por um conjunto de 12 planetas de muitas e diferentes espécies. Ashtar é o nome de uma estrela de Sirius B. Ashkara é a estrela, é a Sirius A, tá? É a de Sirius A. Ash, que é esse início ASH, Ash, significa luz muito brilhante. Então, tudo que brilha muito inicia com o prefixo Ash. Eles eram, esse coletivo, eu vou falar primeiro do coletivo Ashtar, tá? Eles eram muito bons no início, mas foram infiltrados por reptilianos e greys e viraram para o outro lado. Viraram a casaca, gente. Então, os renegados, dentro dessa... Quando eles viraram a casaca, teve os que ficaram renegados, não gostaram, escaparam e formaram a própria organização, que se chama o Comando Galáctico Ashtar, tá? O Comando Galáctico Ashtar são benevolentes, tá? Então vocês vão ver que aqui tem dois, tem o Coletivo Ashtar de Sirius B e tem o Comando Galáctico Ashtar. São duas coisas parecidas, mas não são iguais. Comando Galáctico de Ashtar são benevolentes, mas eles têm a sua própria agenda. Gente, presta atenção. Eles são formados por mercenários. Eles não têm um planeta específico e eles estão baseados nas suas naves mães errantes, tá? Então, eles moram na nave, nas suas naves gigantescas. Eles trabalham com diferentes instituições para ajudar contra o grupo de Orion, que é o grupo dos Greys, que é o grupo dos reptilianos, etc. E trabalham muito próximos com a Federação Galáctica dos Mundos, né? Que é a federação legal, do bem, tá?
Então, gente, isso é um resumão, assim, né, que eu extraí da explicação que a Helena passou. Eu vou passar para vocês, vou ver como é que eu faço agora, mas eu vou passar para vocês as figuras que eu tenho desse esquema todo. Eu acho importante que se saiba por quê. Porque são muitas alianças e porque a gente tem que saber, tem muito texto na internet, gente, tem muita assim, confusão acontecendo, tá? Tem muito hashtag falando por aí, tem hashtag falando bem, tem hashtag falando mal. E agora, hoje é segunda, peguei neste sábado uma pessoa, aparente minha, uma prima minha, que estava caindo numa... A pessoa que fez uma publicação, que não foi ela, fez um texto lindo, eu tenho certeza que de um coração maravilhoso, e só isso eu já acho bastante tocante. Mas era para colocar o seu nome nos comentários, com seu nome e sua data de nascimento. Cuidado com isso, porque está se fechando então o contrato. Porque lá bem embaixo, nas últimas letrinhas do texto, que era um texto enorme, muito lindo, que a menina fez, que eu não sei nem quem é, que eu não sigo, não é uma pessoa que eu conheça, ela colocou lá embaixo talvez uma coisa que ela nem saiba, que é o que eu acredito. Eu acredito que muita gente não está sabendo e por isso a importância disso. Ela colocou qualquer frase assim do tipo, pela organização dos não sei o que de Rigel, tá? Rigel. O que são os Rigel? Isso está explicado nesse esquema que vocês vão ver, que não está nesse meu texto, mas vocês vão ver no esquema que eu vou passar para vocês. Os Rigels são os reptilianos, são a ala negra da força, tá? A parte ruim da força. Então, eu disse para minha prima imediatamente, tira, por favor, essa minha prima, a gente tem uma ligação muito forte. Eu só disse para ela, tira teu nome de lá agora que eu vou te mostrar por quê. Que é o seguinte, né, gente? Eu penso assim, eu não acho que a menina que postou, por exemplo, esse tipo de coisa, fez isso por mal. Não acho. Pode ter gente até que faça, mas eu não acho que a menina fez. Era um texto muito bonito mesmo, muito inspirado. Mas a gente precisa saber um pouco mais sobre quem é bom, quem não é, porque tem jogada de enganação, tem holografia acontecendo. Essas informações que eu estou passando para vocês são coisas, eu venho estudando há muito tempo, estudo. Eu estou bastante segura, eu pessoalmente estou bastante segura sobre essas informações que eu estou passando, porque está batendo com tudo que eu venho estudando há horas, eu estou ouvindo tudo quanto é lado da questão, tudo quanto é gente, muita coisa do exterior, os super soldiers, tem várias coisas acontecendo, né? Eu tô por dentro de tudo, isso eu estou ouvindo direto, bastante estudo. Mas assim, tem gente que não está sabendo e está fazendo confusão e está caindo em esquema. Eu indico o que várias pessoas do bem indicam. Eu passo a informação, estou passando para vocês porque para mim ela é uma informação mais segura, mas eu não digo para vocês vão atrás de tudo que eu estou falando. Não vão atrás de tudo que eu estou falando também. Por favor, estudem por vocês. Eu só estou trazendo uma coisa mastigada por mim, vamos dizer assim. Mas façam vocês as suas pesquisas e comentem no vídeo que eu vou postar. Se vocês concordam, se vocês acham alguma coisa, se tem alguma informação conflitante ou se tem alguma informação aqui que está batendo com os estudos de vocês, etc. E é isso, gente. Eu agradeço e agora eu vou fazer a montagem desse vídeo. É meu primeiro vídeo aqui. Desculpem que eu não tenho muito jeito, mas eu quero passar muita informação que eu tô conseguindo e tem muita novidade acontecendo. Então eu vou passando aos poucos. Agradeço a vocês, muita paz e luz para todos, tá? Beijos. Vou dar um stop no meu coisa aqui.